Madame Teia estreou nos cinemas, mas você sabe quem é essa personagem? Quem é Cassandra Webb? Qual é a relação dela com o Homem-Aranha? E o que fez a Sony escolher fazer um filme dela? Siga no vídeo com a gente e entenda a jornada de Cassandra Webb a Madame Teia. Há muitos anos, nos bastidores da Marvel Comics, um grupo criativo e visionário se reuniu para dar vida a uma personagem única que viria a se tornar um ícone, a Madame Teia. Sua jornada começou nas mentes brilhantes dos roteiristas e ilustradores que buscavam criar algo verdadeiramente inovador. Madame Teia também é conhecida como Cassandra Webb. É uma personagem que aparece nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. Madame Webb apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man número 210, publicado em novembro de 1980. Ela foi criada pelo escritor Denny O'Neil e pelo artista John Romita Jr. Geralmente, ela é retratada como uma personagem coadjuvante na série de quadrinhos do Homem-Aranha. Ela também é retratada como uma mulher idosa, que possui uma doença chamada miastenia grave, que é uma doença autoimune, que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos, causando fraqueza muscular. Por este motivo, ela vivia sentada em uma cadeira que dava suporte à vida e que parecia uma teia de aranha. A inspiração para Madame Teia surgiu da fusão de elementos fascinantes, a conectividade da era digital e a mitologia das aranhas. A maneira com que a personagem usa sua clarividência ou projeção astral, segundo os criadores, foi inspirado na maneira que se é navegado pela internet. E foi por esse motivo também que ela ganhou o nome de Cassandra Webb. Mas das histórias em que ela apareceu, nunca ficou exatamente claro qual foi a sua conexão com o Homem-Aranha. Aparentemente, ela foi criada para ser uma espécie de coadjuvante e servir também como uma guru astral para o amigão da vizinhança. E isso sempre fica evidente, até porque, devido à sua condição, ela nunca enfrentou um inimigo ativamente. Madame Teia também é considerada uma mutante dotada de habilidades extraordinárias, incluindo a telepatia, que faz ela ser capaz de ler mentes e se destacar pela comunicação não verbal. Possui também projeção astral, que permite sua consciência se desprender do corpo, permitindo-lhe viajar além das suas limitações físicas. Ela também é clarividente, sensível à energia psíquica. Também tem uma percepção única do que acontece ao seu redor. Ela também possui o dom da premonição. Antecipando eventos futuros, Madame Teia oferece uma vantagem estratégica em situações de perigo. E sua principal fraqueza, como já foi dito antes, é que Madame Teia não pode ser retirada de sua cadeira, pois ela dá suporte à sua vida. Também existe um arco nos quadrinhos em que ela foi morta, e antes de dar o seu último suspiro, ela transfere seus poderes para Julia Carpenter, que se torna a segunda Madame Teia. E ao longo dos anos, ela já trabalhou com Homem-Aranha, Homem de Ferro, a Força-Tarefa e a Tropa Ômega. Por causa dos seus novos poderes, ela acaba perdendo a visão, mas se torna capaz de prever o futuro, criar projeções astrais e teletransporte. Ela também acaba conectada à Teia da Vida e do Destino, que liga todas as pessoas aranha do multiverso. Nas histórias em quadrinhos mais recentes, foi Julia Carpenter responsável em convocar as Mulheres-Aranha, Jessica Drill, a Mulher-Aranha, Cindy Moon, Teia de Seda, Miles Morales, o Homem-Aranha, Gwen Stacy, a Aranha-Fantasma e Ana Coração, a Garota-Aranha. E o objetivo era impedir que Peter Parker fosse manipulado pelo demônio Kindred e evitar que ele matasse Norman Osborn, o Duende Verde. E como sabemos, esse pequeno trecho que foi dito agora há pouco provavelmente serviu de inspiração para o filme Madame Teia. Pois além de Cassandra Webb, a Madame Teia original, também temos uma legião de Mulheres-Aranha neste filme, combatendo o vilão Ezequiel Sims, que quer destruir todos com poderes aracnídeos. Então, uma explicação mais correta para o porquê a Sony resolveu fazer um filme da Madame Teia pode ser dito simplesmente porque sim. Ela é simplesmente uma personagem que conecta o multiverso Aranha, e pode ter sido um motivo mais do que suficiente para que os diretores da Sony resolvessem investir neste filme. Tanto Cassandra Webb quanto Julia Carpenter sempre foram coadjuvantes em suas histórias. Tiveram pouco ou quase nenhum protagonismo enquanto apareceram, mas é claro que suas habilidades sempre foram evidentes e o suficiente para que ela sempre fosse lembrada nos quadrinhos. Mas dizer que ela tinha elementos para virar um filme grandioso, isso realmente ela não tinha, apesar de sua conexão com o universo de todos os Homens-Aranha.
A Madame Teia, que começou como uma criação imaginativa, agora faz parte integrante do vasto universo Marvel dos quadrinhos, séries animadas e cinemas. Sua jornada desde as páginas dos quadrinhos até as grandes telas de cinema é uma história de superação, que reflete a capacidade das narrativas de evoluir e se adaptar aos gostos em constante mudança do público. Então, neste momento, queremos a sua opinião. Você já conhecia Madame Teia antes dos filmes do cinema? Diga para a gente aí nos comentários o que você mais gostou desta personagem. Aproveite esse momento e se inscreva na Fake News TV. Só aqui você terá vídeos incríveis que são feitos pensando em você. Então não perca mais tempo e inscreva-se! Está vendo esses vídeos que estão aparecendo em sua tela? Escolha um deles, clique e continue se divertindo com a gente! Fake News TV. O canal pode ser fake, mas só traz verdades para você.